Bom, pessoal, eu queria ver com vocês se vocês resolveram o exercício, conseguiram resolver, chegaram nas respostas, deu tudo certo? Eu resolvi, Alexandre. Só que a única diferença é que na hora que eu ver aquele relatório do cover, o meu sai diferente do seu, sabe? Ah, Eu mas fiquei. os resultados foram iguais? Foram. Só que aí eu também estava olhando que o seu tem uma aba de relatório de respostas um e 2, né? Sim. Eu achei que o 2 seria porque a letra B tem que mudar o custo lá. Só que parece que você tem a mesma resposta. Eu acho que pode ser que eu tenha enviado os relatórios da mesma coisa, né? Mas eu não reparei nisso, não, Fernanda. Mas se bateu a resposta, tá tranquilo, tá? O que muda um pouco, às vezes, é a apresentação, né? Depende da versão do software, do Excel. Mas se bateu no item A, depois quando muda, né, a tendência é ser bem parecido os resultados, porque na verdade o que importa é a gente conseguir chegar, né, no item A. Depois o B, o C, o D, é só fazer alterações lá, mas é tranquilo. Se vocês conseguiram chegar, eu fico satisfeito então. Então vocês conseguiram, né? Porque a gente teve aquele imprevisto lá na quarta-feira da tela. Mas como vocês viram, né, depois que a gente monta a planilha, né, e depois para rodar o solver é bem tranquilo, né? Então todo mundo conseguiu chegar, né? Não tem nenhuma dúvida sobre isso. Bom, então a ideia aí é a gente fazer um exemplo bem rápido hoje também, tá? A gente já viu que não tem muito aí o que inventar, né? Inventar moda. Pessoal, tem uma coisa, função interessante lá no solver, que a gente consegue ver os resultados a cada interação, tá? Que a gente vai fazendo a interação do Simplex. Então, caso vocês fiquem curiosos, né, vocês podem entrar numa das opções lá, que é ver o resultado a cada interação. Também é interessante para a gente ver, né, como é que o Simplex vai sendo resolvido pelo software, tá? Mas a ideia desse último roteiro era esse mesmo, tá? Vocês viram que a gente tem uma infinidade de possibilidades aí para utilizar a programação linear, né? A pesquisa operacional. E aí eu vou deixar para vocês uma lista, então, para vocês entregarem até o fim da semana que vem, né? E a lista vai ter uns exercícios lá um pouquinho mais, digamos assim, elaborados, mas pelo que a gente viu aí durante o semestre inteiro, eu acredito que vocês vão tirar de letra aí os exercícios, tá? E tendo alguma dúvida com relação ao enunciado, como sempre, né? Vocês podem postar no fórum ou mandar mensagem que a gente esclarece, tá? Então, para a gente fechar aí a questão dos exemplos, vou mostrar para vocês aqui mais um exemplo, tá? Para a gente ver o passo a passo aí de resolução, para vocês depois praticarem e resolverem a lista. Então, pessoal, tá aparecendo para vocês aí, né? Tá, sim. Então, é um exemplo bem simples, tá? A gente tem uma empresa que produz aí conservas, né? Produz picles, pepinos e cebolinha. A gente sabe que a demanda mínima por picles é de 80 lotes, tá? Pepinos e cebolinha, a demanda mínima é de 100 lotes. Então, a gente quer bem direto, né? Encontrar aí a produção que vai trazer para a gente o lucro máximo.
Nós temos aí, nessa tabela, né, qual que é o lucro por lote de cada uma das conservas, né? Picles, a gente tem um lucro por lote de R$ 2.100, pepino 1.200, cebolinha 600. E nós temos as restrições de horas homem, né, da mão de obra aí, né? E a restrição das horas máquina. Então, para a gente produzir um lote de picles, são necessárias 6 horas homem. Pepino 4, cebolinha 6, e nós temos aí disponíveis 3.400 horas homem. E horas máquina, picles 12, pepino 6 e cebolinha 2, tá? Então, como é que ficaria aí a nossa formulação, né? A nossa função objetivo é maximizar o lucro, né? Então, vai ficar Z é igual a 2.100x1, x1 para mim é o picles, tá? Então, Z é igual a 2.100x1 mais 1.200x2 mais 600x3. Tá? Essa é a nossa função objetivo. As restrições, né? Se nós pensarmos aí nas horas homem, vai ficar como, né? Alguém pode falar para mim aí como é que fica a restrição das horas homem? 6x1 mais 4x2 mais 6x3 é menor ou igual a 3.400. Exatamente, tá? E das horas máquina, 12x1 mais 6x2 mais 2x3 menor ou igual a 3.200, tá? Temos mais alguma restrição? As demandas, né? Como é que eu coloco a demanda mínima por Pix? Alguém pode falar aí? X1 é menor ou igual a 80 lotes? Exatamente, tá? Então vai ficar x1 maior ou igual a 80, x2 maior ou igual a 100 e x3 maior ou igual a 100. Então nós temos aí 5 restrições, né? As duas relativas às horas homem e horas máquina, e as 3 relativas às demandas, né? De cada uma das conservas, tá? Então, a gente pode passar isso aí nessa formulação matemática aí, né? Lembrando sempre também, né, que x1, x2 e x3 vão ser maior ou igual a zero, né? Então, a gente tem aí a planilha. Nossa função objetivo vai ser o quê? Maximizar, né? O Z, tá? Nós temos aí 3 variáveis de decisão, né? x1, x2 e x3. E aqui a gente tem que colocar aqui nesse valor, né? Qual que é, nesse caso aí, vai ser o quê? O lucro, né? Por cada lote. Então, seria aí, vamos rever ali, né? 2.100, 1.200, 600. O resultado, né?
como eu falei para vocês, né, vai ser depois das iterações, o resultado final, né, quanto que eu vou produzir de cada lote, de cada conserva, né, e a fórmula Z vai ser o quê? Vai ser o lucro de cada lote vezes a quantidade produzida de cada um. Então, vai ser igual a o resultado vezes o lucro de cada um. Ok? Então, aí temos a nossa fórmula para calcular o lucro, né? A quantidade produzida ou vendida, né? Vezes o lucro obtido por cada lote, tá? As restrições, né? Vamos começar aí pelas horas homem, né? Horas homem. 646, 3.600, né? 6, 4, 6. Aqui, né? Eu ponho o lado esquerdo, ponho o sinal e ponho o lado direito, tá? Aqui, né, pessoal, é o que? Menor ou igual a 3.400, né? Então, aqui o sinal é menor ou igual a 3.400. O que é esse lado esquerdo aqui mesmo, né? Vamos relembrar, né? É o quanto você gasta para cada lote, vezes o número de lotes que você vai vender, tá? Então, vai ser as horas gastas por cada lote, vezes o quanto você está produzindo desse lote, tá? Como eu quero arrastar depois, eu vou fixar essa célula, né? Mais a mesma coisa para o segundo produto. Opa, é aqui, né? O F4 não funciona aqui, então vamos continuar aqui. Mais inverti aqui, né? Mas tudo bem. Ok? E aí, então, a gente coloca as outras restrições, né? A restrição das horas máquina, 12.62, 3.200. 12.62, 3.200. Também é menor ou igual, né? Aqui, né, eu fixei para poder exatamente arrastar. Opa.
E a gente coloca as outras restrições, né? Por exemplo, do Picles, a demanda máxima, a demanda mínima é 80 lotes. Então, X1 tem que ser maior ou igual a 80. Então, X1 maior ou igual, né, a 80. Deu maior aqui que eu não estou achando. Maior ou igual a 80. As três restrições são maior ou igual, né? O X2 tem que ser maior ou igual a 100. O X3 também maior ou igual a 100. Então, tá aí tranquilinho, né? Montamos aí a nossa planilha e agora é só rodar o solver, né? Fiquem atentos aí, né, pessoal, que o que tem de diferente desse com relação ao exemplo anterior é que agora vocês vão optar, vocês vão assinalar a opção de maximizar o lucro, né? No anterior era para minimizar o custo. Então, você põe lá o max, né? Fiquem atentos aí aos sinais, né? Quando é menor ou igual, quando é maior ou igual, tá? Coloquem as opções também de números inteiros, né? Porque para que X1, X2 e X3 sejam lotes inteiros, né? Para não ter que produzir 1,1 lote, né? Então, é interessante vocês colocarem a opção que as variáveis de decisão, né? X1, X2 e X3 sejam necessariamente números inteiros, né? Então, aqui eu vou no dados, né? Vou no solver e coloco essas informações lá para rodar o problema, né? Então, hoje foi só para a gente revisar aí mesmo, né? Ver se vocês tinham dúvidas com relação ao exercício anterior, tá? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Então, vocês acompanharam aí, né? Tranquilo, Alexandre. Tá? Então, eu só vou mostrar para vocês aqui a planilha do resultado, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui o relatório de resposta, tá? Para esse exemplo. Então, pessoal, a gente vai produzir o quê? Nós vamos produzir 80 lotes do produto 1, 272 lotes do produto 2, 304 lotes do produto 3, tá? E aqui, ó, a gente vai ver que a gente vai ter uma folga nas 8 horas, tá? De quem que é essas 8 horas aqui? Das horas homem, né? Eram 3.400. Nós utilizamos apenas 3.392. Então, a gente tem uma folga aí de 8 horas nas horas homem, tá? Da nossa mão de obra. Usamos as 3.200 horas das máquinas, então a folga é zero, e a gente tem aí o que a gente pode falar de variável de excesso, né? Aqui, ó, o mínimo era 80, nós produzimos 80, então não teve excesso nenhum. Aqui o mínimo era 100, nós produzimos 272, então a gente tem um excesso de 172. Aqui o mínimo era 100, nós produzimos 304,
Então, a gente tem um excesso aí, além do mínimo, né, de 204. Então, essa é a interpretação aí dos resultados obtidos nesse exemplo, tá? Então, a gente vê que esse relatório de resposta, né, é bem informativo, né, nos dá uma série de informações interessantes sobre o problema, né, e nos fornece subsídios para a gente fazer outras análises e tentar otimizar mais alguma coisa que a gente queira, tá? Então é isso. Como tinha falado, bem direto, bem rápido, né? Ficou ainda alguma questão? Acho que não, professor, é isso mesmo. Tá. Então, agradeço aí a presença de vocês, né? Sei que estamos aí atribulados com o final do período, né, do semestre, mas espero que esteja tudo correndo bem, tá? Professor, o senhor vai postar os exercícios quando, mais ou menos? Eu vejo se eu posto aí amanhã ou no máximo até segunda, tá? Vocês preferem, tem alguma preferência? Quer que eu poste antes ou não? Não, quanto mais rápido postar, mais fácil. A gente vai fazendo aos poucos também, né? E Ah, quando tá tem bom. uma folguinha. Tá, vou ver se eu consigo colocar hoje ou amanhã, então, tá? Eu vou acabar de fechar ele aqui e então eu já disponibilizo o mais breve possível, tá? Tá bom, obrigada.